Olá, queridos amigos, queridos irmãos, a graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Kaique, eu sou pastor e estou aqui para poder te alimentar mais uma vez com as palavras de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você chegou aqui por um acaso, peço a você que fique aqui comigo e vamos desfrutar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu preparei uma porção muito interessante da palavra, a qual fala de Abraão e o seu filho Isaque. Eu não sei se você já conhece a história de Abraão, Sara, que se chamava Sarai, e o Senhor mudou o nome dela também, assim como mudou o de Abraão. Ela era estéril. De repente o Senhor falou para ela que ela teria um filho, mas ela já era idosa, ela não acreditou muito, mas ainda assim o Senhor voltou a lembrar das promessas dele na vida dela. E de fato o filho nasceu e esse filho foi chamado Isaque. Esse filho era o filho da promessa. Além de Abraão ter Ismael, que foi o filho da sua serva, a promessa de Deus era com Isaque. E, amados irmãos, a Bíblia nos mostra uma passagem incrível quando o Senhor experimenta Abraão. Ora, Abraão queria muito ter um filho, e o filho da promessa nasceu, e de repente o Senhor falou para ele: olha, eu quero seu filho. O que é que te faz lembrar essa passagem, irmãos? Lembra a passagem em que um dia o Senhor Jesus entregou o seu filho, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa experiência de Abraão aqui representa a própria experiência do próprio Deus, né? A realidade, a essência, é a essência figurativa, podemos dizer assim, né? do que aconteceria com Jesus Cristo. Na verdade, na eternidade, esse fato já tinha sido consumado. Mas aqui no Antigo Testamento nós temos praticamente uma representação do que aconteceria com o Senhor. O Senhor pediu a Abraão o seu único filho. Deus também entregou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, para que um dia pudéssemos ser salvos por meio da fé em seu nome. É claro que na experiência de Abraão, isso não se concretizou. O Senhor estava só fazendo um teste com ele, né? Para de fato ver o seu coração. Afinal, ele tinha recebido uma grande herança, né? Um grande presente de Deus. A Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. E ele queria muito ter esse filho, e o Senhor deu, e de repente agora o Senhor fala: eu quero que você me dê esse filho. Mas a passagem é interessante, irmãos, que fala que ele se levantou, isso foi de madrugada, pegou ali o seu filho. Olha, vamos ler na íntegra, né? Capítulo 22 de Gênesis. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e disse-lhe a Abraão, ele então lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha, irmãos, aqui fala teu único filho Isaque. Por que teu único filho? Porque era um filho da linhagem de Sara. Sara era estéril, mas agora passou a ter um filho. E de fato a promessa de Deus não era com Ismael, era com Isaque. Quando chega no versículo 3, fala assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quando a gente vai lendo aqui, surge um momento interessante, né, em que Isaac está andando ali com o pai, e aí Isaac pergunta, né, ao pai, né, porque já tinha tudo preparado ali, só não tinha o material para ser ofertado. Aí Isaac fala: mas onde é que está? Tá onde aqui? Deixa eu ver. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que incrível, né? Ele era o próprio material a ser colocado ali no altar. Mas ele não sabia, né? Abraão tampouco falou nada a ele. Veja que experiência de sabedoria. Abraão sabia, não falou nada para ele. Ele não sabia o que aconteceria e foi com o pai. Não murmurou, não questionou alguma coisa, né? Não, irmãos, ele foi obediente. O pai chamou, ele foi. Abraão sabiamente não falou nada.
Mas olha a resposta de Abraão. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Perceberam aqui a resposta de Abraão? Deus proverá para si, meu filho. Amados, Abraão cria nas promessas de Deus. Abraão tinha certeza que o que Deus estava fazendo era o melhor. E se ele tinha pedido o filho, é porque tinha uma intenção, tinha um objetivo. E o Senhor falou: faça isso. E Abraão ia fazer. Ele não duvidou, não questionou Deus. Em nenhum momento você vê isso aqui, irmãos. E eu acho isso lindo nessa passagem. Porque às vezes o Senhor nos fala algo, o Senhor nos revela algo, a gente fica perguntando a Deus, questionando, querendo saber, entender muitas coisas, amados irmãos. Não era momento de entender nada aqui, era momento de crer, era momento de confiar. E Abraão fez isso, pegou o menino, foi com ele, e quando foi solicitado alguma questão, ele respondeu sabiamente: o Senhor proverá para si, meu filho. Ó Senhor Jesus. Amados irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso ele providencia todas as coisas para o seu próprio agrado, para o seu próprio prazer. E aí quando chega aqui, no versículo 9 fala assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Agora, imagine Isaque naquele momento, amarrado em cima ali da lenha. O que se passava na cabeça de Isaque? Meu Deus, meu pai vai fazer isso comigo? Eu sou seu filho. Amados, em nenhum momento há menção na Bíblia que Isaque questionou nada. Pensa a pessoa que vai morrer, que está ali para ser sacrificada, e ele estava ali à disposição do seu pai, sendo obediente até a morte. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Ele foi obediente até a morte. Ele não mudou de plano, ele foi convicto ao seu objetivo. E ali estava Isaque, prestes já a morrer. Aí no versículo 10 fala: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amados, o único filho Abraão estava disposto a dar ao Senhor como um sacrifício vivo. Mas na hora, assim como ele cria que o Senhor prepararia ali, o holocausto para ele mesmo, enquanto ele já ia imolar o filho, o anjo do céu bradou e ele não fez isso. Por que Abraão chegou até aquele momento? Talvez essa seja a grande pergunta, Ele chegou a amarrar Isaque, ele já ia sacrificar o filho. Qual era então a intenção de Abraão naquele momento? Amados, a experiência de Abraão era tamanha, a fé de Abraão era tamanha em Deus e no poder de Deus, no poder da palavra de Deus, que ele cria no seu coração que mesmo que Deus levasse seu filho, matasse o seu filho, o Senhor tinha autoridade e poder para ressuscitar o seu filho. Então não importava se ele estava vivo ou se ele estava morto. Se ele de fato sacrificasse Isaque, ele cria no coração que Deus era poderoso para fazer ressuscitá-lo. Por isso ele não temeu, ele apenas obedeceu. E aí o versículo posterior fala que depois Abraão olhou e viu um carneiro, no versículo 13, ali pronto para ser imolado. Era o sacrifício preparado por Deus. Isso é lindo, irmãos? Quando nós confiamos, cremos em Deus, nas promessas de Deus, no propósito de Deus, mesmo que seja em 45 do segundo tempo, o Senhor vai agir. Precisamos apenas descansar nesse cuidado, nesse amor, nessa esperança que há em Deus, que com certeza, por mais que os nossos olhos não vejam, Ele há de providenciar o cordeiro, Ele há de providenciar a oferta, porque Ele tudo faz, irmãos, em todo o tempo. E tudo Ele efetua em todos, segundo o seu bom querer e a sua vontade. Abraão cria que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho. Você crê que o Senhor pode ressuscitar também os seus sonhos, os seus desejos, a sua vontade? Se essa de fato for de acordo com a vontade dele, pode ter certeza que o Senhor vai agir e Ele vai de fato nos abençoar. Que essa passagem de Abraão, que iria sacrificar o seu filho, seja real na nossa experiência.
que possamos de fato crer no cuidado de Deus, no amor de Deus, e que isso, irmãos, possa nos sustentar em toda e qualquer decisão em nossas vidas. Que Deus abençoe você, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Vamos levar essa palavra para muitas pessoas. Esse é o intuito do canal, Palavras que Alimentam. Te fortalecer com a palavra de Deus, para que você forte possa lidar com as circunstâncias do dia a dia, crendo nas promessas de Deus. Deus abençoe você e eu te encontro segunda-feira, em nome de Jesus.